Você já ouviu falar de Milton Friedman? Quais foram as suas principais ideias e como o legado do seu pensamento influencia os mercados nos dias de hoje? Nesse vídeo, iremos explorar um pouco mais sobre a vida, a obra e principalmente o pensamento desse famoso economista norte-americano que foi Milton Friedman. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Milton Friedman foi um cruzado das liberdades econômicas e reconhecido como um dos grandes economistas do século XX. Ganhador do Prêmio Nobel em Economia no ano de 1976 por suas realizações nos campos de teoria monetária, história monetária, análise do consumo, preços e por sua demonstração da complexidade da política de estabilização. Existem dois temas centrais no pensamento de Friedman: a moeda e a liberdade. A moeda é importante, segundo ele, porque apenas as mudanças na oferta de moeda podem afetar a atividade econômica. A moeda também é importante porque a inflação resulta do aspecto monetário. Quando há muito dinheiro em circulação na economia, existe inflação. A liberdade é importante porque as economias funcionam melhor quando os governos não tentam controlar os preços, as taxas de câmbio ou ingressar em setores da economia. E, acima de tudo, a liberdade também é importante como um fim em si mesma. Friedman escreveu sobre muitos temas, mas as suas obras consideradas de maior relevância são Teoria da Função Consumo, de 1957, Capitalismo e Liberdade, de 1962, Uma História Monetária dos Estados Unidos, de 1963, O Papel da Política Monetária, de 1968, Teoria de Preços, de 76 e Liberdade de Escolher, em 1980. Milton Friedman nasceu no Brooklyn, em 1912, numa família judaica de origens modestas. Graças a diversas bolsas, ele pôde financiar seus estudos, principalmente na Universidade de Chicago, onde, após finalizar sua formação, tornou-se professor e pesquisador. Teve participação ativa nas áreas econômicas e fiscais nos governos dos presidentes americanos Richard Nixon e Ronald Reagan. Entre os economistas, de forma geral, Friedman é mais conhecido por sua cruzada contra a Revolução Keynesiana. Isso envolve argumentar contra o uso de políticas de estabilização para controlar a inflação ou o desemprego. Por uma série de razões, Friedman sustentava que a política fiscal não funcionaria e a política monetária ativa pioraria o ciclo de negócios e levaria a um aumento da inflação. O trabalho de Friedman sobre a função consumo, o papel da moeda na economia e a taxa natural de desemprego, todos tiveram o efeito de contrariar a visão intervencionista de Keynes e seus seguidores. Também apoiou sua própria visão de uma economia que funciona melhor sem a interferência externa dos formadores de política econômica. Obviamente que eu não tenho intenção de esgotar todos os aspectos da complexidade e profundidade do pensamento de Milton Friedman. Meu objetivo nesse vídeo é estruturar suas principais ideias e como elas são tratadas atualmente. Então, vamos aprofundar o primeiro pensamento de Milton Friedman, quando ele põe em questão a herança keynesiana. A teoria do rendimento permanente se opõe à função consumo derivada do modelo keynesiano, ou seja, um aumento do rendimento não supõe necessariamente um aumento imediato do consumo dos agentes econômicos. A hipótese é interessante, pois refuta a validade das políticas conjunturais de alavancagem da atividade por meio do consumo das categorias sociais menos favorecidas. Friedman lança as bases de um novo raciocínio sobre as relações entre a função repartição e a função consumo. Segundo Friedman, o rendimento corrente de um agente econômico resulta de dois componentes, um permanente e o outro transitório. O componente permanente ou rendimento permanente é função dos recursos que um indivíduo considera estáveis ao longo do tempo.
patrimônio, salário vinculado à qualificação, avanço previsível na carreira profissional. É a partir do rendimento permanente que um agente econômico decide o montante de suas despesas. O componente transitório é mais acidental ou aleatório e pode se manifestar por uma baixa ou alta do rendimento no curto prazo. Ganhos em aplicações financeiras, prêmios salariais, redução tributária. O componente transitório ele é flutuante em relação à durabilidade do componente permanente e, como tal, não se traduz num aumento das despesas de uma família. A teoria do rendimento permanente se opõe à ideia keynesiana de que um aumento do rendimento determina quase automaticamente um aumento da propensão a consumir e, portanto, da demanda global. Para Friedman, a ala do componente transitório do rendimento não tem efeito imediato sobre o consumo, na medida em que os agentes econômicos ainda não incorporaram o aumento de seus recursos ao rendimento permanente. Ora, apenas esse último determina o nível de consumo. Somente depois de um certo prazo, denominado por Friedman de horizonte do consumidor, é que se assiste a um aumento do consumo. O interesse da teoria do rendimento permanente é mostrar as incertezas que podem surgir nos resultados das políticas conjunturais de alavancagem ou de sustentação da atividade econômica, diretamente inspiradas na teoria geral de Keynes, que supostamente reduziriam os desequilíbrios no curto prazo. Friedman contesta os mecanismos virtuosos associados ao multiplicador de investimento. Não é evidente que um aumento da despesa pública ou uma política de grandes obras crie sistematicamente um aumento de consumo dos lares. Apenas quando o componente transitório passa a ser parte integrante do rendimento permanente é que se pode registrar um aumento do consumo, rompendo com o desemprego involuntário e tipo keynesiano. Friedman apresenta a ideia de uma taxa de emprego natural. Inspirado na visão neoclássica do desemprego voluntário, o conceito de desemprego natural remete a um certo nível de desemprego que não pode ser diminuído pelos instrumentos tradicionais da política conjuntural, em particular por uma política monetária de expansão. Logo, a cada momento existe na economia uma taxa de desemprego natural, determinada pelas imperfeições do mercado de trabalho, amplamente relacionada com uma excessiva intervenção pública na regulação macroeconômica. A intervenção do Estado perturba a livre fixação dos salários, especialmente com a definição de um salário mínimo, que pode ser superior à produtividade marginal do trabalho. A tributação dos salários altera as estratégias de contratação das empresas e a busca de emprego dos trabalhadores. O seguro-desemprego, segundo Friedman, instrumento central do Estado-providência, também pode dissuadir os trabalhadores momentaneamente desempregados de se empenharem com mais afinco na busca de um novo emprego. A taxa de desemprego natural não está vinculada a uma contingência conjuntural de atonia da demanda, mas faz parte das próprias estruturas do mercado administrado, na maioria das vezes, por forças exógenas à concorrência e ao sistema de preços. Friedman retoma a crítica às forças capazes de se opor à livre determinação dos preços pelo jogo da oferta e da demanda e ao surgimento de um preço de equilíbrio no mercado de trabalho. Como o desemprego natural não é estrutural, não pode ser reduzido por meio de uma política orçamentária ou monetária de tipo conjuntural. Assim, qualquer injeção de liquidez adicional terá como única consequência uma elevação de preços. Todavia, o desemprego natural não é uma fatalidade. Ele pode diminuir e só se pode pensar em reduzi-lo a partir de políticas estruturais que liberalizem o mercado de trabalho. Além disso, a maior mobilidade da mão de obra, a difusão de informações referentes às vagas de emprego e a evolução da oferta de trabalho das empresas a curto e médio prazo podem acarretar uma diminuição do desemprego natural. A segunda ideia central do pensamento de Friedman foi de que a manipulação das finanças públicas não é capaz de vencer o desemprego. Assim, Milton Friedman reinterpreta a curva de Phillips. Em 1958, o economista Alban Phillips demonstrou uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a evolução dos salários nominais no Reino Unido no período de 1861 a 1957.
estabelecendo a famosa curva que leva o seu nome. Existiria uma estreita relação entre a situação do mercado de trabalho e o nível salarial. De fato, a diminuição do desemprego se manifesta de maneira totalmente lógica, uma rarefação da mão de obra disponível e, por conseguinte, numa elevação dos salários. Segundo o princípio da oferta e da demanda, o que é abundante é barato e o que é escasso é caro. Inversamente, o aumento do desemprego induz a uma baixa salarial na medida em que a oferta de trabalho é superior à demanda. A curva de Phillips foi retomada por Samuelson e Solon em 1960. Numa nova curva, eles substituíram a variação salarial pela taxa de inflação, destacando que a impiedosa barganha entre inflação e desemprego na condução da política econômica. Ou os governos se empenham na busca do pleno emprego com políticas monetárias orçamentárias e monetárias expansionistas, mas, nesse caso, é inevitável um certo grau de inflação. Ou tentam reduzir as pressões inflacionárias ao preço de um desemprego crescente. Friedman, por sua vez, parte para o exame da curva de Phillips, mas chega a conclusões diferentes daquelas de Samuelson e Solon. Segundo Friedman, o dilema inflação-desemprego não existe, visto que o déficit orçamentário e a criação monetária não conseguem reduzir o desemprego de uma forma durável. Pelo contrário, essas políticas discricionárias da cartilha keynesiana só podem resultar na aceleração da inflação, que se volta contra a atividade econômica. Com efeito, o aumento da massa monetária gera pressões inflacionárias que reconduzem o desemprego a seu nível anterior. Friedman raciocina em dois tempos. Num primeiro momento, a alavancagem da atividade com vistas a reduzir o desemprego se faz pela injeção de liquidez na economia. Déficit orçamentário, baixa taxa de juros. Essas medidas resultam num aumento dos salários nominais e, portanto, da demanda, da produção e do emprego. Mas, segundo a teoria quantitativa da moeda, um aumento excessivo de moeda traz uma alta dos preços, conhecido como efeito Fischer. Num segundo momento, a inflação reconduz o nível dos salários ao patamar anterior. Os trabalhadores, vítimas da ilusão monetária, percebem que o poder de compra dos salários reais, diminui em comparação aos preços dos bens de consumo nos mercados. Então, reivindicam novos aumentos salariais, que não serão necessariamente aceitos pelas empresas. Nesse segundo momento, os assalariados passam a integrar os efeitos da inflação no cálculo de suas remunerações, o que Friedman chama de antecipações adaptativas. Os agentes adotam estratégias de adaptação em função do desenvolvimento geral dos preços. Esse fenômeno resulta na volta ao desemprego anterior, mas com uma taxa de inflação mais elevada. Friedman, opondo-se assim a Keynes e aos keynesianos, condena o uso das políticas econômicas, a orçamentária e a monetária, para a regulação conjuntural. A terceira ideia central no pensamento de Friedman diz que a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Friedman retoma a teoria quantitativa da moeda. Por mais de 25 anos, Friedman e Anna Schwartz estudaram a história monetária dos Estados Unidos no longo prazo. Esse trabalho, que em 1963 resultou na publicação do livro Uma História Monetária dos Estados Unidos, de 1867 a 1960, reabilita a teoria quantitativa da moeda, particularmente na formulação que lidera Irving Fisher em 1909. Qualquer variação na massa monetária só pode resultar numa igual variação no nível geral de preços. Quando a massa monetária é quantitativa, insuficiente para autorizar a compra da produção, a economia entra em recessão. É assim que o líder da Escola de Chicago explica a duração da crise de 1929 ao destacar a responsabilidade do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, quando a massa monetária americana baixou em 1/3. Teria sido desejável aumentar a quantidade de moeda circulante para conjurar as dimensões da crise. Por outro lado, quando a quantidade de moeda circulante ela é superior ao nível de produção, a economia mergulha na inflação. Se a demanda de moeda permanece estável, o crescimento da liquidez leva os agentes econômicos a se desfazerem de uma moeda excedente, gastando-a na compra de bens e serviços. Ressurge o conhecimento do mecanismo da inflação por demanda,
Milton Friedman prega a cruzada anti-inflação. Ele pretende mostrar que a inflação, fenômeno exclusivamente monetário, se deve a um aumento demasiado rápido da massa monetária em relação ao volume de produção, o PIB. Friedman frisa a necessidade de incluir na Constituição americana um artigo referente ao aumento da massa monetária. Essa deve variar de modo constante, no mesmo ritmo da taxa de crescimento a longo prazo da produção nacional. O aumento da quantidade de moeda está ligado aos erros da política econômica, déficit orçamentário, política conjuntural de alavancagem, de inspiração keynesiana, estratégia dos bancos centrais. Portanto, cumpre que os poderes públicos subordinem a criação monetária ao aumento da produção e desistam totalmente de recorrer às políticas de pleno emprego. Por último, as crises econômicas constituem um instrumento insubstituível de mobilidade nessa categoria profissional a que pertencem os teóricos da economia. A grande crise dos anos 30 dera razão aos neoclássicos, já que não era conveniente laissez-faire o mercado e garantir a prosperidade. O Estado devia intervir com todo o seu peso para salvar a sociedade civil. Foi essa necessidade premente que garantiu o êxito de John Maynard Keynes, mas o receituário keynesiano perdurou por muito tempo após a Segunda Guerra e permitiu o crescimento econômico e o pleno emprego. Todavia, o modelo de regulação keynesiano começou a se esfacelar no final dos anos de 1960. O golpe de misericórdia foi dado pela crise do petróleo em 1973. Como havia escrito Friedman, dado esse cenário, não haviam mais keynesianos. Assim, com a cadeira número 1 ficando vaga, Cambridge cedeu lugar a Chicago e Friedman se tornou a referência máxima quanto à regulação macroeconômica. Mais mercado e menos Estado. Tal parece ser a palavra de ordem desse retorno ao liberalismo de Friedman. Friedman é um raro economista que conseguiu abarcar dois mundos muito diferentes. Por um lado, ele é considerado um gigante dentro da profissão econômica e uma das 2 ou 3 figuras econômicas mais referenciadas e reverenciadas no seu tempo. Da mesma forma, Friedman escreveu muito para o público em geral. Esse trabalho enfatizou a importância da tomada de decisão individual e da liberdade, e fez de Friedman um dos 2 ou 3 economistas mais conhecidos e reconhecidos no final do século XX. Morreu aos 94 anos e uma das suas frases clássicas diz o seguinte: a essência da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo, em sua liberdade de usar ao máximo suas capacidades e oportunidades de acordo com suas próprias escolhas, sujeito somente à obrigação de não interferir com a liberdade dos outros indivíduos fazerem o mesmo. Reflitam sobre isso, obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!